Para quem não sabe, uma das coisas boas de se programar em Java é as bibliotecas. As bibliotecas lhe dão um poder enorme. O problema, como manter as versões das bibliotecas coerentes? Porque, por exemplo, vamos imaginar que você use a Commons, certo? Então tem lá o jar da Commons, aí tem a PostgreSQL, aí surgiu uma nova versão da Commons. Como é que eu mantenho o meu jar e entre todos os projetos, como é que eu atualizo, como é que eu acerto? Bom, há um tempo atrás tinha surgido uma ferramenta, que é programador antigo Java, conhece a ferramenta, é Ant, o nome da ferramenta. A Ant foi evoluindo e juntou-se ao projeto Apache. Dentro do projeto Apache foi criada uma nova ferramenta para gerenciamento de bibliotecas, chamada Maven. O Maven é este projeto aqui. Vocês vão encontrá-lo em maven.apache.org, certo? Ele trabalha com arquivos XML, então não precisa ficar assustado com isso. Primeiro, para fazer o download, faz o download, descompacta ele e identifica uma pasta. Ok, essa é a nossa primeira parte. Segunda parte, vocês têm que criar no usuário de vocês, quem está no Windows, esse diretório será criado automaticamente. Quem está no Linux como eu, vai ter que criar essa pasta, se ele não criar. Então, no seu usuário, vocês vão criar uma pasta chamada .m2. Ok? Então, vai ter uma pasta lá dentro chamada .m2. Vamos ver a minha. Se vocês reparam, está aqui, ó, Home Fernando, que é a minha pasta, e lá dentro tem a .m2. Dentro dessa M2, essa pasta será criada automaticamente, que é o repositório. O problema é este arquivo aqui. Este arquivo é o grande mistério dos programadores avançados que adoram esconder esse arquivo. Vamos lá, como é que é esse arquivo? O que tem dentro desse arquivo tão misterioso? O ovo de Harry Potter deve estar aí dentro, mas o que é que tem dentro desse arquivo? Gente, é um arquivo XML normal. Pronto, lá está o nosso arquivo XML. Então, olha só. Aqui dentro desse arquivo, isso aqui é um cabeçalho XML do Maven. Vocês encontram esse arquivo, milhares de arquivos desse igual na internet, então não vou ficar muito preocupado. Ou então para o vídeo, pausa o vídeo e anota todo esse conjunto de código aqui. Isso aqui é apenas o cabeçalho para indicar aonde estão essas tags. As tags são os seguintes: profiles. Dentro da tag profile temos a tag profile. E aí, a identificação do nosso repositório. E depois vem repositórios. Por que repositórios? Porque eu posso ter várias tags repositório. E aí entra a tag repositório. E aí começa um tal de Ctrl+C, Ctrl+V dentro desse arquivo e o pessoal não entende. Poxa, o que isso aqui está fazendo afinal de contas? De onde isso aqui está puxando? Vamos lá, vamos compreender como é que é a coisa. Na internet são publicados vários repositórios, como esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um dos mais usados por todos os programadores, que é o MVN Repositório. É um dos mais completos também. Então, se vocês entrarem aqui dentro do MVN Repositórios, deixa eu voltar para a página dele. Pronto, então tá aí, ó, repositórios, estão vendo? Aqui o bacana é o seguinte, vamos fazer uma consulta simples. Deixa eu pegar a Commons. Pronto, Commons DBCP, que eu vou utilizar ela neste curso. Então vamos localizar a Commons DBCP aqui. Dá um search. Ok, e tá lá, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é o número de pessoas que está usando. Ok, então reparamos que essa daqui é a mais comum, essa daqui é a do Apache, que é essa que eu quero. Então tomem cuidado também quando vocês forem pegar, verifica quem é o dono dela. Então Apache Commons DBCP, pronto, tá aí. Aqui é a última versão 2.11. Então se eu quiser esta versão, isso aqui é o bacana. A gente clica aqui. E tá aí a nossa dependência. Segura este arquivo um minuto que a gente vai precisar dele. Mas antes eu quero mostrar outra coisa. Fernando, como é que você chegou naquele repositório? Vamos lá. Para chegar naquele repositório, vamos voltar aqui para nossa home. Ok. Na home, aqui, ó, onde vocês estão me vendo? Oi. Aqui, desse lado. Estão vendo aqui, ó, Index Repositórios. Então, aqui tem os endereços dos principais repositórios. Então, por exemplo, o central, pronto, tá aqui, ó.
Observem esse endereço, http central maven org maven 2. É esse endereço aqui. Vocês estão vendo o que tem lá dentro? Todos os arquivos. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui dentro do HTTP Client. Dentro do HTTP Client, tá lá o Maven XML e provavelmente tá lá na versão 03. Olha o jar dele aqui. Então, se vocês quiserem baixar um jar, pode se sentir à vontade para poder baixar. Ok, mas vamos voltar lá o que esse endereço tem a ver. Então, o endereço está aqui, ó, central maven org maven 2. E a mágica acontece. Central maven org maven 2. Observem que o endereço é exatamente o mesmo de lá. Então, ou seja, toda vez que eu me referencio a um repositório, é dali que ele vai botar. Se eu quisesse, eu poderia colocar todos esses repositórios. Basta apenas eu duplicar essas linhas. Pego essas linhas entre repositório e barra repositório e duplico, triplico, quadriplico e vou pegando todos os repositórios. Fernando, isso é útil? Depende. Normalmente só nesse repositório aqui eu consigo encontrar tudo que eu preciso. Não tenho muito problema quanto a isso. Mas se vocês quiserem pegar dos repositórios, por exemplo, aqui vocês têm do Spring Plugins, Spring Libs, Atlassian, do JBoss Releases, as liberações de JBoss. Aí outra coisa que vocês vão ter que entender, a diferença entre o que é um snapshot e o que é um release. Snapshot é uma versão que ainda não é a versão final. Pode dizer assim, é uma versão beta, é uma versão de teste. Então tomem cuidado se vocês querem essas versões. Aqui, por acaso, eu botei true porque eu uso algumas bibliotecas que eu preciso delas. Mas é recomendável que aqui vocês coloquem false. Releases são versões oficiais, versões liberadas finais. Então, normalmente é esse tipo de versão que a gente pega. Porque como eu dou aula, então eu preciso verificar o que está acontecendo com a versão antes de muita coisa. Mas em produção eu nunca usaria uma versão snapshot. Certo? Beleza. Vamos para o terceiro passo com o Maven. Como a gente coloca o Maven no Eclipse. O Maven no Eclipse, para nossa sorte, se a gente está usando o Eclipse Oxygen, ele já está completamente integrado. Então vamos aqui, Windows Preference. Vamos colocar Maven. E está lá as nossas preferências. Então, aqui dentro vocês vão ver todo o conjunto que vocês têm de instalação. Bem aqui, ó, Installations, é aonde vai ficar a pasta do seu Eclipse. Então, tenham a certeza, por exemplo, o Eclipse já tem o Maven 339 instalado. Eu aqui estou com 335 colocado na minha máquina, que é a última versão. Mas se vocês quiserem deixar a Embed, é a 339. Então, vocês aqui colocam aonde está instalado o Maven de vocês. Não se esqueçam de fazer isto. Ok? Para o Eclipse poder saber qual Maven que ele vai usar. E aí, está aqui a parte de integração, a parte de ciclo de vida, templates que o Eclipse está usando, e aqui a última coisa mais importante, user settings. Lembram no nosso arquivo settings? Então é aqui que você vai referenciar a ele, ok? Então, espera aí que ele apagou, deixa eu voltar, pronto. Então é aqui que ele vai ter que estar referenciado. Então no meu caso aqui, homefernando.m2 settings.xml, porque sem isso não vai funcionar. Então o nosso local repositório está aqui, ó, homefernando.m2.repositório. Ok? Esse vai ser o local aonde vai estar o nosso repositório. Se eu voltar lá para a pasta, nossa pasta repositório está aqui. Então observem que eu já tenho esse monte de bibliotecas instalada aqui no meu computador. Então, por exemplo, a Commons File Upload, a Commons IO, dentro da Commons CLI. Então eu tenho todas essas bibliotecas aqui já instaladas. Ou seja, toda vez que eu precisar de uma biblioteca, a única coisa que eu preciso, dou uma consultada lá no Maven Central Repositório e vejo se a biblioteca está lá. Se tiver, ótimo, baixo ela. Se não tiver, eu procuro em outro repositório. Ou seja, não fico naquela de ficar procurando o jar perdido pela internet. Até o início do nosso curso.